Olá, Skiller, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula maravilhosa, que eu gosto muito de estar com vocês sempre. Então a gente vai voltar agora para fazer o uso da abstração, da implementação e vocês entenderem com tudo isso na prática, beleza? Então vamos lá. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vou fechar. Beleza, deixa eu fechar aqui os pacotes e vou criar, gente. Deixa eu pensar. Person, cadê? Vou criar do zero, tá? Aqui a gente está fazendo um problema de construção, tá, gente? Então, a verdade é que vocês vão poder construir tudo isso aqui. Eu vou só aproveitar que eu ainda não fiz isso. Vou dar um git init. Deixa eu só aumentar aqui. Vou dar um git init para inicializar. Eu vou versionar isso aqui. Vou adicionar aqui no pacote então. Dei um git add para adicionar tudo. Dei um git status. Vou dar um git commit. E vou dar o meu first commit, tá, gente? Eu não havia commitado. Vou criar um projeto aqui bem rápido também. GitHub. Vou criar um projeto público aqui. Deixa eu entrar aqui. Vou vir aqui em... aqui no maisinho, para criar um novo repositório. Vou colocar Java. Beleza. Lembrem-se daqui que o meu eu vou fazer um pouco diferente, tá? Vou dar o git remote. No meu eu vou dar Vou adicionar aqui, o de vocês talvez não precise, tá? Deixa eu ver se está certo. Eu acho que é isso. Git push orange... main, acho que é ROG, é isso mesmo, beleza, vamos ver, aí, perfeito. Agora se vocês quiserem, só ir lá em ROG tech Java, e eu coloquei errado, Java, mas beleza. Deixa eu ver aqui, eu posso vir aqui em settings, eu acho que dá para renomear por aqui, beleza, vou renomear, rename, beleza. Então beleza, já adicionei aqui. E vamos fazer o nosso novo pacote. A partir daqui eu não vou criar do zero, tá, gente? Então eu vou colocar aqui... deixa eu pensar. Vou colocar... deixa eu pensar o nome do pacote. Vou colocar... skill dev. Vou colocar skill dev, tá? Então vou vir aqui, vou criar um employee.java. É uma classe, só que agora, gente, é o seguinte, vamos seguir aqui o conceito que a gente estava conversando. Aqui o meu employee, eu quero um abstrato, uma classe abstrata, aonde não vamos inicializar, só vamos poder inicializar a partir se vai ser um tipo de empregado assalariado, um empregado comissionado, que vai receber comissões, ou um empregado que trabalha, um funcionário, um colaborador que trabalha por hora. Então, eu vou ter uma classe acima, abstrata, aonde eu só inicializo esses três tipos de funcionário, de colaborador, beleza? Então, aqui é o que? Uma classe abstrata, para a gente seguir o contrato que a gente havia conversado, certo? Então, aqui eu venho e coloco um abstract, ok? Aqui eu já posso dizer, olha, beleza, eu vou ter uma classe abstrata que vai implementar tudo isso aqui, ok? Então, primeiro ponto, aqui eu tenho private, final, string e first name, ok? Lembrando, gente, o que o final significa? O final significa que não pode ser alterado o valor após o construtor, beleza? Ele vai ser aquele valor até o final, ele é uma constante ali. Ele pode ser alterado ali no método e depois a gente não vai alterar, tá bom? Então eu vou dar um string, vou dizer que vai ser uma string também, um last name, um segundo nome, ou sobrenome, né? Aqui a gente vai ter... Nós teremos também Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos ter também um social security number, como um CPF, por exemplo. Beleza? Aqui eu vou criar o meu construtor, tá, gente? Então vamos criar. Como que eu construo um construtor?
employee é o nome da classe, e aqui eu vou passar o que eu quero do construtor, né? Que vai ser uma string, first name, first name. Aqui vai ser um do tipo string, vai ser um last name. E aqui eu vou dar um string, deixa eu dar um enter aqui. Vai ser uma string social security number. Beleza? Então eu vou abrir aqui o escopo. Beleza? Vou só identar aqui, ó. A indentação, gente, tem que vir aqui no public, tá? Vou colocar aqui. Ou vou dar um espaço até aqui, ó. O espaço, gente, aqui, ó. Vocês sempre tem que olhar isso. O espaço tem que ficar dentro do escopo, tá? Beleza? Então aqui eu tô dentro do escopo. Então o que eu vou adicionar? Eu vou dizer que ele vai receber a referência this.firstName, que vai receber o first name do parâmetro. Esse parâmetro aqui, tá? Se eu colocar A, aqui tem que ser A, certo? É bom vocês entenderem a diferença disso aqui. Isso é muito importante, gente. Que é isso aqui, e isso aqui do parâmetro é isso aqui, tá? Isso é importante vocês entenderem. This.lastName, this.social number, beleza? Ó, aqui tá tudo direitinho, não tá com mais erro, então vamos criar agora os métodos, né? Então eu vou deixar público o método get, então eu tenho que dizer que o retorno dele vai ser uma string, get first name. Aqui a gente vai poder retornar os first name, né? Vou repetir aqui para o meu last name e para o meu social number, security number, né? Last name. Agora eu vou para o meu security number. Security number. Security number. Deixa eu pegar aqui, ó. Então aqui eu venho e coloco um get. Lembrando que é camel case, tá? Java é camel case. Então nós temos aqui também uma reescrita, lembra do overwrite? A gente está reescrevendo esse método, tá? Que lembra, esse método toString, ele vem da onde, gente? Do object, certo? Então vamos lá, eu tenho agora um string aqui, que eu vou colocar um toString para reescrever, e aqui é a formatação que eu quero. Return string.format, eu vou formatar, vou passar aqui, deixa eu botar aqui, format, aqui, vou colocar aqui %, que é a string, e vou escrever, aqui vou colocar uma outra string também, vou colocar um /n, %n, que é para quebrar linha, e aqui eu vou colocar social number, social security number, deixa eu voltar aqui, social security number, e a gente vai colocar os getters aqui, ó, get first name, vírgula, get last name. Aqui eu tenho que tirar esse num aqui que ele botou, e vou colocar o get security number. Deixa eu só quebrar aqui para vocês visualizarem e ficar mais fácil também. Então eu vou quebrar a linha aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó, beleza. Deixa eu botar o ponto e vírgula. Então, aqui, deixa eu dar um tab aqui só para ficar melhor. Aqui, ó, esse aqui é um % de string, tá, gente? É para inserir um dado no formato da string. Então aqui eu tenho getString, aqui eu tenho aqui eu tenho %s também. Esse S aqui, gente, ele é substituído por isso aqui, tá? É como se fosse um wildcard ali, certo? Um coringazinho para a gente adicionar. Aqui a gente vai colocar um /n. E aqui, ó, social security number, faltou um %s que é
relacionado a esse aqui, beleza? Então aqui vai ser substituído por isso aqui, ok? Fizemos a reescrita, então a gente vai criar um outro objeto, um outro método, perdão, que vai ser um objeto abstrato, abstract, que vai ser o double, que vai ser os ganhos, porque cada método, gente, vai ser implementado pela sua classe. A sua classe vai dizer qual é a responsabilidade, qual é o ganho, por quê? O ganho aqui, um é o ganho salarial, de salário, o outro é comissão e o outro é por hora. São cálculos diferentes. Então olha aqui como que eu já estou usando o meu contrato. Eu estou dizendo que eu tenho uma employee que para todo mundo... Aqui eu coloquei errado. Então, peraí. Social Security Number. Deixa eu ver se... Ué, que estranho. O valor do campo... Ah, tá. Eu coloquei errado aqui, ó. Aqui, ó. Quando estiver dessa cor assim, olha, se vocês puderem olhar. Não sei se vai ficar claro para vocês. Ó, até tá em amarelo aqui embaixo. É que não está sendo usado, tá, gente? Então é o motivo que alguma coisa está errada. Então aqui a gente vai adicionar o Social Security Number, ponto e vírgula. Voltando aqui, então nós temos a nossa classe abstrata. Vamos olhar aqui. Ó, Public Abstract Class. Então essa classe abstrata, agora a gente vai ter que implementar, e precisamos implementar, as classes que herdam, né, as funções e as informações. Rodolfo, mas por que eu não estou usando herança? Aí, gente, é muito do como você quer organizar e tem suas vantagens e desvantagens, como tudo na computação, beleza? Então, o que eu sempre indico? Vamos lá. Estudem. Interference versus interface Java. Aí a gente pode vir aqui, por exemplo, pegar as diferenças. Ó, aí ele vai falar aqui que Java é popular e tal. Ele vai usar um pouco do contexto do que seria a interface, por exemplo. A interface é uma classe blueprints, que são blueprints. Elas especificam o que a classe deve fazer, do, e não o como fazer. Isso também é uma parte legal. A interface, ela dita o que deve fazer, mas não como deve fazer. O mecanismo de herança no Java permite herdar funcionalidades de outras classes. Há múltiplas heranças possíveis em Java. Então, isso é bem interessante também. A gente pode usar a múltipla herança aqui para trabalhar. E a herança multinível, né? Então, base A, tem a intermediária que é B, que é derivada C. Uma hierarquia... Aqui a gente pode criar a hierarquia também de herança, né? Então, a herda... O B, perdão, herda de A, C herda de A, D herda de A. E então, a interface, gente, a gente consegue implementar não necessariamente, ou melhor, não como é aquela interface, né? Como funciona. Um ponto importante é, aqui eu tenho uma classe abstrata e aqui nos métodos são métodos comuns, não são métodos abstratos. Então, por isso tem implementação, gente. Aí eu só vou utilizar o abstract em earnings, em ganhos. Por quê? Os ganhos, vamos colocar aqui, ó, voltar aqui. Os ganhos, gente, para cada um aqui vai ser uma implementação diferente. Concorda comigo que um funcionário, um colaborador que é assalariado, ele recebe mensalmente? Então, o cálculo aqui vai ser por mês. Por mês. Certo? Aqui, por comissão, vai ser por porcentagem. Percentage. Vai ser por porcentagem, que é comissão. E aqui por hora. Hour. Vocês concordam? Você realmente concorda comigo que são funcionalidades diferentes? E aí, aqui eu também tenho o Base Plus Commission Employee. Então, uma base para as pessoas ganharem valor a mais na comissão. Então, eu consigo começar a implementar hierarquia, gente, com as minhas interfaces. Então, agora a gente vai para o nosso Salaried Employee. Beleza? O Salaried Employee, gente,
ele vai seguir o conceito de uma classe normal. Vou só salvar aqui. Deixa eu ver se não tem nada errado. Não tem. Vou criar aqui uma nova classe que eu vou chamar de Salaried. Employee, Salaried Employee .java. Já criou aqui, vai ser uma classe mesmo, não vai ser uma classe abstrata. E aqui a gente vai começar. Então, primeiro ponto. A pessoa vai ganhar por semana, por mês. Aqui eu vou colocar por semana, beleza? Então, weekly, semanalmente, salaried, salário semanal. Correto? Opa, private. Aqui, lembrando, eu preciso colocar o tipo, né? Ele é um tipo double. Beleza? Beleza. Então eu preciso agora o que, gente? Pensem comigo. Toda classe ela tem um construtor. Repita, construtor. Beleza. Então, como que você criaria o construtor agora para essa classe chamada Salaried Employee? Como que você faria? Pausa e responda mentalmente, gente. Ou se quiser implementar antes também, é bem legal. Eu acho que a gente pode trabalhar assim. Então, beleza. Então, eu vou adicionar aqui um public salaried. Lembra que é sempre o mesmo nome do arquivo, nome da classe. Então, aqui também vai ter um nome. E quais os parâmetros de entrada, de input, eu vou adicionar aqui na minha entrada? Vou receber uma string, que vai receber um first name. Eu vou receber uma outra string, que vai receber o last name. Então, eu vou vir aqui. E só vou quebrar aqui, porque a gente vai aceitar mais parâmetros, né? Então, deixa eu quebrar aqui. E nós vamos aceitar também o Social Security. E Social Security, que é uma string também. Social Security Number, que é o CPF dos americanos. Vírgula, vou colocar também um double week salary. Beleza? Então, agora o que eu preciso fazer, gente? Fazer o extend, estender. Eu vou fazer a extensão, porque eu vou herdar. Aqui eu não vou fazer a interface, tá, gente? Eu vou herdar employee. Vamos herdar employee? Então, como que você herdaria o employee lá? Aqui, gente. Como que você faria o conceito de herança? Pausem o vídeo e me responda. Como que vocês fariam o conceito de herança agora? Beleza? Eu faria um extend employee. E aí nós temos que vir aqui, ó. Is not abstract, it does not override abstract employee. Isso não pode ser estendido. Isso é perfeito. E por quê? Vamos tentar entender. Superconstrutor employee is not indefinite. Deve explicitar, invocar outro construtor. Legal, né? Então, aqui eu posso fazer o seguinte, gente. Eu posso vir aqui e adicionar o super. Lembra do super que eu já falei para vocês? O super é o construtor da superclasse, do employee, da classe employee, beleza? Então, aqui eu vou usar o construtor da classe employee e vou inicializar com os parâmetros que ele precisa, que é first name, last name, social security, ponto e vírgula. Beleza? Nesse caso aqui, eu ainda estou com erro. Vamos ver o que ele está me dizendo de erro. Salaried employee is not abstract and does not overwrite abstract method earning. Ele está me dizendo que não pode ser implementado o earn, porque de fato eu não tenho. Lembra do que eu falei para vocês? Eu tenho aqui, ó, um método abstrato e eu sou obrigado a implementar quando eu tenho um contrato. Isso já me diz que eu tenho um contrato, gente. Isso aqui já fala, eu tenho um contrato que eu preciso implementar. Como o super aqui que a gente acabou de implementar. Então vamos implementar esse contrato? Como que eu faria a implementação desse contrato? Eu poderia fazer o seguinte, overwrite, reescrever. Vou fazer a reescrita de um public double earnings, que é o ganho. E o ganho vai receber ainda não tenho esse valor.
Ó, já saiu o erro aqui. Eu não tenho esse valor ainda, então eu vou colocar aqui, ele precisa retornar um tipo double, né? Só vou colocar aqui para passar, tá, gente? Não vai ser isso. Mas 0.0 eu já satisfaço o tipo de retorno que eu preciso, beleza? Que é double. Isso aqui é um double, beleza? Que é 1.1, 1.2, 1.3. Poderia ser que valor que você desejasse. Ok? Beleza. Então voltemos aqui no construtor. No construtor, gente, eu preciso agora fazer... Eu já passei... Opa! Eu preciso aqui... Já passei os valores, né? E o que nós fazemos quando... Para a gente tratar isso já no construtor, quando um dado é passado errado? Como que vocês fariam esse teste, gente? Weak salaried. Uma pessoa pode receber um valor negativo? Uma pessoa pode receber um valor... não sei, nulo? Não pode. Então, o grande ponto aqui é que a gente precisa tratar. Como que vocês tratariam e o que vocês tratariam? Olhe para o meu código e o que vocês tratariam. Isso é importante. Assumam sempre a responsabilidade de vocês aprenderem, gente. Então, nesses momentos, é para vocês pensarem, serem críticos e estarem também executando isso no dia a dia, tá? É muito importante vocês pegarem um HackerRank. Eu bato nessa tecla já há muito tempo. E vocês só vão dominar uma linguagem se vocês praticarem. A prática é muito importante. Não adianta achar que só a vida real também vai te trazer as bagagens necessárias. Como eu sempre digo, as minhas bagagens foram construídas com prática, dia a dia, que eu sempre treinei. Todos os dias eu treinava, todos os dias eu estava codificando, todos os dias eu estava implementando alguma coisa. Então, a prática de uma linguagem... E aí, esqueça framework, eu estou dizendo sobre linguagem. Você dominar uma linguagem, você precisa praticar. Ah, Rodolfo, mas eu já tenho tudo fácil porque pode retornar. Beleza. Mas se você não sabe usar a linguagem, você não sabe perguntar as facilidades das ferramentas facilitadas que você tem hoje. Então estude, gente. Se dedique realmente a isso. Beleza? Então, beleza. O que eu tenho que fazer aqui é só uma condicional. Se o weaken for menor que 0.0, nós iremos fazer o quê? Mostrar um erro. Eu vou levantar um erro, que vai ser um illegal argument exception, com uma mensagem, exception, argument, aqui eu vou colocar com um erro, weekly salary must be greater than 0.0. O salário semanal deve ser maior ou igual a 0.0. Beleza? Isso daqui é a nossa mensagem de erro. Ok. Então aqui agora eu vou fazer se isso aqui for correto, né? A gente precisa configurar o salary weekly, que retornou ali do nosso... peraí, eu coloquei errado. Coloquei errado aqui, gente. Peraí. Weekly salary. Salário semanal, deixa eu ver onde que tá errado. Tá errado. Beleza. Alterei. Não foi usado, tá? Mas por que não foi usado? Porque eu ainda não criei o nosso setter, né? Nesse caso, gente, pensa comigo. Eu devo ter um set e um get reset? Isso vocês sempre têm que pensar se aquilo é obrigatório ou não. Se vai fazer sentido para sua classe ou não. Certo? Às vezes pode não fazer, às vezes pode fazer. Vocês que devem sempre serem críticos, não é sair fazendo, gente. Não é, não, preciso get setter, preciso de get setter, todo preciso de get setter. Não, seja crítico. Entenda do que vocês estão fazendo, gente. Isso é muito importante, tá? Muito, muito importante mesmo. Então não ache que, isso aqui eu preciso de um get reset obrigatoriamente. Você vai usar? Vocês nunca fazem coisas que vocês não vão usar. Tudo que vocês não vão usar, vocês precisam remover do código.
Beleza? Então aqui eu vou criar, então vai ser um public void set weekly salary. Set lembra que é configurar, beleza? Então eu vou receber como parâmetro um double, que é um weekly salary. E lembre-se que o void é que não tem retorno, ele só vai executar alguma ação, processar alguma coisa, sem algum retorno específico, beleza? Então aqui eu vou colocar o weekly, pronto, beleza? Então agora eu preciso fazer o retorno também, que é o public, aqui a gente vai retornar um double, que aqui eu vou ter um get weekly salary. O retorno não tem parâmetro, né? O retorno vai ser um this não. Pode ser um this, mas aqui a gente pode colocar direto também, um weekly salary. Beleza? Ok. Beleza. Aqui então a gente já conseguiu fazer funcionar, né? Então aqui, gente, eu só preciso vir aqui, ó, e chamar o get weekly salary. Correto? Com isso, eu já tenho as minhas informações necessárias. E eu preciso, gente, e vou fazer a reescrita também da string. Então, public to, aqui eu retorno uma string, to string. Aqui vou retornar um string, um return. Lembra que aqui precisa ser explícito, tá? O return, tá, gente? Return string format salaried employee. Aqui a gente vai colocar um valor que vai ser o super ponto to string ponto vírgula. Aí um lance legal é que assim o super, gente, eu consigo saber que eu tô falando da classe pai. Então ele tá pegando o pai e toString do pai, beleza? Então ele já vai injetar aqui o que a gente adicionou aqui no employee, ó. Esse toString aqui formatado. E tá aqui, ó, um erro aqui. Aqui, ó, esse toString já a gente pega e insere todos esses dados aqui. Então eu não preciso reescrever e fazer ali a mesma coisa, tá? Então aqui no segundo eu vou passar um weekly salary. Vou pegar e passar um get weekly salary. E aqui eu só vou terminar a montagem. Então a montagem vai ser o seguinte, vou quebrar a linha e vou ter uma outra aqui, que vai ser o weekly salary. Ok? Então, depois dos 2 pontos aqui, eu vou adicionar um percent, que é o dinheiro, né? Então, porcentagem, vírgula 2F. Isso aqui é a formatação, tá, gente? Que a gente consegue colocar também para... Aqui, ó, porcentagem. A gente consegue colocar também para formatação, quando for um double, tá? Ponto e vírgula. E é isso. Deixa eu só quebrar aqui para ficar bonitinho. Então aqui eu tenho, ó, só para a gente estarmos na mesma página. O string, lembrem-se, o string é uma classe, tá? Ó, classe string. Então ele tem um método chamado format, de formatar, e eu passo algumas informações. Eu passo uma string que eu vou passando os parâmetros, gente. Então esse daqui significa isso aqui. Esse daqui significa isso aqui. Isso daqui significa isso aqui. Beleza? Então, aqui a gente já finalizou a nossa classe Salaried Employee. Ok? Então, agora a gente nós vamos posteriormente, na próxima aula, para o Commission Employee.
E aí eu quero que vocês já comecem a buscar mais informação sobre interfaces, para vocês já irem se adaptando. Façam exercícios, gente. Peguem exercícios na internet, não só dependam de aula. Lembre-se, o aprendizado é contínuo. É impossível um curso conseguir abranger exercícios a todo momento. É impossível. Vocês também precisam sempre buscar. Então, sei lá, Oriented Object Programming Exercise for Java. Coloquem assim, exercise. Por exemplo, vocês podem colocar PDF, por exemplo, que deve ter alguma coisa. Ó, exercise practice. Ó, por exemplo, write an Java program to create a class calendar person with a name and the age attribute. Create two instances of the person class. Set their attribute using the constructor and the print their name and the age. Escrevam um programa em Java para criar uma classe chamada pessoa com nome e idade como atributo. Crie duas instâncias da classe pessoa, configure esses atributos usando o construtor e mostre esses nomes e idades. Então, olha aqui tem até solução, gente. Então, assim, o que eu sempre vou recomendar a vocês, cara, trabalhem em programar, trabalhem em fazer, trabalhem em implementar. Eu vou bater nessa tecla. O Code War, por exemplo, é um lugar que vocês vão poder evoluir muito como profissionais. Então, vem aqui em Fundamentos, não entende, bota para traduzir no ChatGPT. O importante é vocês implementarem, gente. Peguem aqui, façam, aprendam novos métodos, aprenda aqui até mesmo como ele faz os testes. Isso aqui é um teste automatizado, tá? Então aqui, ó, a gente tem o annotation, @teste, aí tem um public void test sum, que é um método de teste, né? Então aqui o assert equal, a gente vai ver o somatório, né, dos dados aqui. Então ele chama a classe, executa o sum de soma e ele inicializa com double, e quando for vazio ele tem que retornar 0. Quando for a soma de menos 2 menos 2.398,1 elevado a menos 4. Então, é claro, né? Aqui eu não sei, não li ainda o que ele pede, mas é ler e tentar executar. Ah, Rodolfo, tá muito difícil. Mas, gente, é isso. Vocês têm que se superar. Ah, mas eu posso pedir ajuda? Pode. Sempre peçam ajuda. A gente tá... Todo mundo aqui na comunidade tá aqui para ajudar um ao outro. Então, é importante vocês terem isso claro na cabeça de vocês. Beleza? Então é isso. Nos vemos na próxima. Valeu, obrigado, abraço. Valeu.